do meu lado direito, do meu lado esquerdo, desculpe, né? Eu posso entender, eu posso sentir essa parede. Mas para poder sentir essa parede com toda a capacidade desse cérebro, eu tenho que desligá-lo. Ele trabalha em contrapartida, lembra? Se eu conseguir sentir a parede 50%, meu cérebro racional está funcionando 50%. Para eu sentir a parede, eu tenho que desligar. Pelo menos 90% do racional, daí eu sinto 90% aqui. Vai ficar 10%, entendendo? Agora, se eu desligar 100%, eu vou me conectar, como diz a física quântica, nessa transcendência. Esse é outro assunto. Só para a gente poder entender que nós temos esses dois cérebros e no nosso nível de trabalho nesse momento é contrabalancear essa utilização com o paciente, ou seja, com nós mesmos nesse momento. Para que eu possa me livrar da dor, eu desligo esse lado e começo a sentir a dor e o prazer. E depois eu entendo a dor e o prazer. E aí eu vou fazendo o quê? Um ajuste. Mas a gente vai fazer isso aos poucos. Quem levantou a mão? Você? Hã? Ah, tá. Pergunta, né? Tá. Tudo bem? Compreendendo? Bacana? Então vamos lá. Individuação. Então, individuação representa 80% da terapia. Já falei no comecinho para vocês a importância dela e o que significa esse trabalho de individuação, que é a busca de nós mesmos. Tanto pelo lado racional da nossa mente, para que a gente possa compreender, como pelo lado do nosso sentir. Nós vamos sentir essa compreensão. Nós vamos aprender a sentir, a pensar e sentir e pensar constantemente. Ok? Tudo bem até aí? Estão tranquilos? Comeram muito? Café estava bom, hein? Quem trouxe aquele lanche lá foi de dar uma olhada aqui. Foi um banquete hoje. Só faltou. Deixa eu trabalhar. Deixa eu parar um pouquinho com os termos lá. Trabalhar um pouco os atributos, depois a gente volta para os termos, para não cansar muito, porque senão fica muito termo e a gente acaba misturando um com o outro. Então, nós vamos falar um pouco de alguns atributos que precisamos desenvolver ao longo dessa caminhada e alguns comportamentos que é necessário também serem praticados nessa caminhada, ok? Então, o primeiro deles é o silêncio. Por que o silêncio? E o que é o silêncio? E o que é, então, o barulho? A nossa mente, ela funciona com um processo constante de pensamentos. A todo momento, um pensamento está vindo e outro se liga a esse que nós tivemos nesse momento presente, e mais um, e mais um, e mais um. Por que funciona assim? Porque a nossa mente recebe estímulos, e a nossa mente é associativa. Então um pensamento puxa outro, e puxa outro, e puxa outro. Quando você vê, você não está mais na sala de aula. Não é assim? Assim, nossa, deixa eu voltar para a sala de aula, porque a nossa mente ela pode devagar, porque perde o foco, porque a mente trabalha com estímulos. E se nós não ordenarmos os estímulos, a gente se perde nesse emaranhado. E o silêncio vem quando conseguimos fazer que a mente racional, que a mente que pensa, que calcula, que analisa, que procura delimitar cada vez mais uma informação até um nível menor possível para que ela possa compreender, seja desligada, ela para de funcionar. E quando essa mente para de funcionar, esse silêncio aparece. Então, existem uns estudos que falam que nós precisamos mergulhar no espaço entre um pensamento e outro. Entre um pensamento e outro há um espaço. E a gente vai mergulhar nesse espaço e cair nesse silêncio. E esse silêncio então vai permitir que esse cérebro racional pare de funcionar. E quando você começa a praticar alguns exercícios, e um deles é esse,
que eu gostaria que vocês praticassem com alguns dos pacientes, que trabalhem essa técnica e a semana seguinte, se eles praticarem, eles vêm, né, voltam diferentes. E automaticamente ao longo da vida, né, vai mudar muito, ou principalmente ao longo das sessões, que é a meditação de 1 minuto. Quem já fez, já aprendeu, já ouviu? Então a meditação de 1 minuto é um tempo razoável, é um tempo que parece que não vai te ocupar tantas horas, né, tanto esforço, tanta capacidade de concentração. Mas olha que interessante o que significa essa meditação de 1 minuto para trabalhar esse silêncio. Como a nossa mente trabalha pensamento constantemente, quando eu começo a fazer uma meditação de 1 minuto pensando num objeto, então não pense em não pensar em nada, esse é outro estágio, mas pense em pensar num objeto e manter o foco da atenção nesse objeto. Então qual é o objeto dessa meditação de 1 minuto? É prestar atenção na sua respiração, no ar entrando e saindo. Então a técnica é o seguinte, vamos fazer agora, depois eu vou contar o que ela faz. Eu vou marcar 1 minuto, vocês fecham os olhos e prestam atenção na respiração, no ar entrando e saindo, entrando e saindo. E toda vez que o seu pensamento fugir para alguma coisa, você traz ele de volta para o pensamento, né, para o foco da respiração. Então vai vir pensamento, aí você volta e fala com você mesmo, nossa, presta atenção na respiração, está entrando, está saindo. Obviamente a primeira vez pode ser muito bonito, mas é bem interessante. Vamos lá, vou marcar 1 minuto, quando eu falar já, feche os olhos, timer, cronômetro, começa. Pronto. Quem acha que foi mais 1 minuto? Quem acha que foi menos? Quem se incomodou? A ideia é que vocês se revelem para vocês. Óbvio que vocês se revelarem, eu te ajudo, conforme as aulas vão acontecer, que eu vou gravando. Foi 1 minuto e 1 segundo. Deve parar aqui. Eu falei para vocês pararem em 1 minuto. O que acontece? O que vocês estão treinando? Porque vocês precisam repetir isso diversas vezes. Vocês estão fazendo que os pensamentos que estão vindo a todo momento sejam desligados. Não. Desligando. Por quê? Porque você pensa num só. Então, quando você está olhando, pensando num pensamento apenas, está focando num pensamento, os demais vão sendo desligados. Então, a sua mente vai se iniciando absurdamente. E você vai criando uma sinapse nova. Olha só, você vai criando um condicionamento, uma linha pronta em que quando você fechar os olhos, aqueles pensamentos que estão naquele momento são desligados e você fica com um só. Se você treinar isso constantemente, o que vai acontecer? Você está turbulento, um monte de coisa para fazer e tal, você faz assim, ó. A mente já sabe, né? Desliga tudo de uma vez, você abre os olhos e está em paz. Ou você nem precisa mais fechar, nem precisa mais fazer essa respiração, você apenas faz assim, ó. Desliga na hora. Isso não é mágico? Não faz com que você consiga manter-se no equilíbrio constantemente, mas precisa treinar para construir esse ensinamento. Porque a mente, depois que aprende, ela executa, ela serve você. Mas se você não faz isso, ela não serve. Estão compreendendo a importância? E esse silenciamento ele é importante. Por quê? O paciente vem com uma turbulência.
e vai emitir essas ondas mentais, você vai captá-las e vai perceber essa turbulência, que é uma das frases que a gente vai aprender, que a gente vai entrar no nível do paciente. Então, no nível do paciente, a gente não está num nível maior nem melhor, são níveis de percepção, vibração, olhar diferente. Então, quando você entra no nível do paciente, você sente o paciente, a turbulência, a dor, a perturbação, o que ocorre. Mas você precisa voltar para o seu silenciamento. Ricardo, essas coisas não existem, isso é bruxaria, isso é mágica, isso não. Você já entrou num ambiente que as pessoas estão tudo lá, e você assim, ai meu Deus do céu. Aí você sai do ambiente assim, é isso. Só que num nível diferente, porque você está ouvindo a pessoa, sentindo a pessoa, toda aquela turbulência. Então você dá essas percepções e faz com que automaticamente, na retirada desse processo, você consegue equilibrar-se e voltar ali a ajudar a pessoa, senão você fica mais perturbado e confuso. Ricardo, e além do silêncio, além da harmonização mental, ainda tem a questão da respiração, que ela vai oxigenar todo o corpo e todo o cérebro e vai fazer com que o bem-estar físico também venha para reforçar essa harmonia, esse bem-estar. O professor não fica quieto. Professor, você está lembrando, importante, estava esquecendo desse ponto. Ou seja, a respiração ela vai oxigenar o organismo, e o organismo em funcionamento, porque mente e corpo formam um sistema único. Nós mexemos com o corpo, mexemos com a nossa mente. E automaticamente a mente sendo melhor oxigenada, porque o alimento da mente vem através do oxigênio, que é oxigênio da glicose, então ela funciona, ou seja, ela tem uma expansão melhor para poder fazer essa captação. Então isso é uma ferramenta nossa, que precisamos desenvolver para o nosso dia a dia, para que possamos manter equilíbrio, e ferramenta que eu vou ensinar no paciente, porque eu preciso que ele aprenda a fazer isso a semana seguinte, ele é diferente, saber lidar com a turbulência.